Boa noite. Feliz Noite da Mulher. Para nós, a melhor salva de palmas. Glória ao Senhor. Muito bom estar aqui com vocês hoje à noite. E confesso que a minha responsabilidade é muito grande. Já cuido de mulheres já há alguns anos no ministério e conheço seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, frustrações, tristezas, alegrias. E os dias que nós estamos vivendo têm sido dias pesados, muito difíceis. E tenho orado por vocês, tenho orado pelas mulheres no Brasil, bem como a Alessandra falou, da violência que tem tomado conta, não é só aqui no nosso país, é mundial, né? Muito triste isto. Mas, de um outro lado, eu fico muito feliz, porque nós somos obra-prima de Deus. Obra-prima de Deus. É assim que eu me sinto e sei que vocês se sentem também. Primeiro eu quero saber o seguinte: quantas de vocês têm convicção de que são do Senhor e que de Jesus, e Jesus vive em vocês? Levante a mão. Amém. Glória a Deus por isso. Então vai ser fácil eu ministrar para vocês e vai ser muito fácil eu falar da palavra. Porque os nossos olhos, quando nós temos a convicção de que realmente nós somos do Senhor, os nossos olhos são voltados para a palavra de Deus. Né? Pode ser muito bonito os conceitos que a gente ouve, o que a humanidade diz, o que as mulheres dizem, o que os grupos dizem, é tudo muito bonito, eu respeito, eu sei que é maravilhoso conviver com as mulheres, mas os meus olhos estão fixos na palavra de Deus e para saber do propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Amém, amém, queridas? Bem, sabe de uma coisa, o que eu vou falar hoje com vocês está baseado aqui na palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus é a palavra dele escrita para nós? Amém? E eu também creio. Né? Nós somos mulheres honradas, levantadas pelo Senhor, amadas de uma forma muito pura por um grande homem que é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio no Evangelho de Jesus, que é o Evangelho que transforma a nossa mente e o nosso coração. Eu creio que Ele tem grandes coisas para nós e que jamais no coração dele existiu qualquer tipo dessa violência que tem acontecido na vida das mulheres, de um extremismo, de um desrespeito, de segregação, de traição, de violência. Eu não posso crer que aonde está o Espírito do Senhor e aonde está aqueles que dizem que o Senhor habita neles, pode existir uma coisa assim, né? Eu realmente sou muito contra a violência. É muito triste, né, gente? Quando a gente se depara dentro dos lares, maridos contra mulher, mulher contra maridos, filhos, enfim, toda a situação que envolve, mesmo no nosso país, quando a gente vê e ouve sobre tanta violência, entristece o nosso coração. Porque aonde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade, mas a paz. A paz. Amém? O versículo que eu quero falar aqui com vocês hoje está em Provérbios 31, 25. Abram lá a Bíblia, nós vamos usá-la um pouquinho, não é? E eu gosto muito de estudar, e hoje, quando eu estava vendo e revendo aqui no meu caderno, aquilo tudo que eu gostaria de falar para vocês, pedindo graça do Senhor, pedindo sabedoria dEle, porque a minha sabedoria para nada serve, mas a sabedoria dEle em mim é muito preciosa, muito, assim como na vida de vocês também. E ali, em Provérbios 31, 25, diz assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Nós estamos falando aqui da mulher virtuosa. Então, vamos ver,
Mas este versículo eu quero que você aplique para a sua vida e nós vamos repetir todas juntas. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Vamos falar mais alto? Se você quiser olhar ali para o painel, você vai poder olhar e vamos falar todo mundo junto, na mesma linguagem. Vamos lá? Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. O que a gente podia entender na dimensão deste versículo quando diz reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro? É uma mulher que tem dignidade, que tem força, e nós vamos ver que tipo de força que essa mulher tem, e mais, sorri diante do futuro. Então é uma pessoa segura. É uma pessoa que sabe para onde vai. É uma pessoa que tem uma identidade e tem um destino. Quando nós não temos identidade e quando nós não temos destino, nós não sabemos quem somos e para onde vamos. Esta mulher, ela sabia, ela sorria para o futuro, porque ela sabia para onde ela iria. Então, queridos, a mulheres têm conquistado cada vez mais espaço na nossa sociedade. E se nós olharmos para a Bíblia, nós observamos personagens femininas e encontraremos nessas mulheres também desafios, conquistas, né? Vidas que sofridas também, que tiveram lutas, mas tiveram seus desafios e que através delas, elas expressavam alegria e dor, amor e paixão, astúcia e sagacidade, coragem e fidelidade. Eram verdadeiras heroínas, mostrando o verdadeiro empoderamento da mulher. Vocês pensam que começou isso hoje? Não, isso não começou hoje. Nós é que pensamos, e agora é a palavra da moda, empoderamento, né? Para todos os lugares que vamos, nós encontramos a palavra empoderamento. Por isso que o que eu quero falar com vocês hoje é o desafio de ser mulher hoje. Hoje é um desafio de sermos mulheres, muito, muito grande. Então, nada mais justo do que, neste mês, nós comemorarmos realmente o Dia Internacional da Mulher. Vocês não acham que a gente merece? Merece, né, gente? Puxa, quantas coisas que são construídas e são feitas através da vida das mulheres, né? Então, nós ficamos alegres por isso. Mas quero dizer para vocês o seguinte, que Deus tem levantado mulheres nesta geração. Não só na nossa sociedade, mas dentro da igreja. Quantas mulheres hoje que são pastoras, né? Que têm tomado conta de rebanho e que têm trabalhado como missionárias. Então, Deus tem levantado mulheres nessa geração. E, de um outro lado, nós vemos também que existe muita violência. Muita violência. É violência, é um desrespeito com as mulheres, é assédio, é traição, é, enfim, abandono. E as mulheres são violentadas a cada dia. A gente, bem como a Alessandra falou, quando se liga à televisão, a gente tem visto mulheres desfiguradas. Que coisa triste, que tristeza que dá, né? Dá um peso no nosso coração. E eu fico pensando assim, Senhor, levante mulheres cada vez mais nessa nação, para que outras sejam tocadas pelo Teu Espírito e tenham também uma vida transformada. Porque eu imagino, o pior na vida dessas mulheres não são as marcas que ficam no seu rosto ou no seu corpo, mas as marcas que ficam na alma. Imagine uma mulher que apanha, uma mulher que é agredida, uma mulher que seu marido grita dentro de casa, e até mesmo as moças, com pais que são violentos dentro de casa, né? A tristeza, o que isso pode ocasionar na vida de cada um e para o futuro. Então, isso é resultado de ficarmos realmente muito expostas, né? Porque Deus não fez a mulher assim. Deus fez a mulher para ter cobertura, para ter segurança. E quando isto falta para a gente fica insegura. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Hoje em dia, quantas mulheres são as que sustentam a sua casa, pagam o seu aluguel, tratam, eu estava vendo na televisão
uma moça dizendo, hoje eu estou trabalhando para cuidar da minha mãe, porque ela cuidou dos seus 4 filhos sozinha. Então, vocês imaginem a responsabilidade dessa mulher, né, cuidando, pensando em trazer o alimento para dentro de casa. Mulheres sofridas, mulheres que foram abandonadas, mulheres que têm tristeza na sua alma. Olhava para o rostinho daquela mãe, daquela moça, e a gente via as marcas, as rugas no seu rosto, rugas profundas, mas de tristeza. Então, tudo isso é muito triste na vida da mulher. Então, quando nós lemos o versículo que diz, reveste-se de força e de dignidade, e que sorri diante do futuro, o que será que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que será que a palavra de Deus está querendo dizer conosco quando fala essa palavra força? Hoje, muitas vezes, muito mal interpretadas. Por isso que eu perguntei como é que estão os olhos de vocês e como é que está o coração de vocês. Porque o que eu vou falar aqui não é baseado em nada a não ser na palavra de Deus. Quando eu digo aqui a respeito de força, eu estou dizendo da possibilidade da mulher. Não é no combate, não, é na possibilidade, porque nós fomos criadas com muitas possibilidades. Verdade ou não? Né? Muita possibilidade. Então, essa ideia precisa ficar muito clara para nós, que quando nós nos revestimos de força e de dignidade, esta força é a possibilidade que a mulher tem para desenvolver várias coisas. É prova disso que ela tem se destacado. Em todas as áreas que tem se colocado, ela tem se destacado, né? Área de esportes, área da educação, área da ciência, enfim, ela tem se destacado. Por quê? Ela foi dotada disso. Ela é inteligente, ela é sábia, ela tem a sabedoria que vem de Deus. Agora, nós estamos levando isso para o empoderamento. E o que é empoderamento? Nós precisamos entender que empoderamento vem de poder. E é a ausência de restrições externas que possibilitam a pessoa a viver os seus valores. É um processo emancipatório onde o indivíduo dá poder a si mesmo para viver a vida que ele escolheu. Sou independente. Eu não preciso de depender de ninguém. Eu faço, eu sou dona do meu corpo. Se eu quiser andar de roupa curta, eu ando. Se eu quiser usar de qualquer maneira, se eu quiser até sair nua, eu saio e ninguém tem nada a ver com isso. Olha o perigo que muitas vezes a gente corre. Então, é um poder de disputa de força e não da possibilidade da mulher. Então, nós não precisamos ver isso, porque a Bíblia já diz sobre o poder da mulher. Vocês sabiam? Lá em Provérbios 14:1, diz o seguinte: a mulher sábia, a tola. Então, nós temos aqui o quê? O poder de construir e o poder de destruir. Então, já está lá. A gente já sabe que a influência que nós exercemos, o poder que nós temos para influenciar é muito grande. A gente pode influenciar tanto para o positivo como para o negativo, tanto para coisas boas como coisas não boas. Por exemplo, uma mulher às vezes casa com um homem que é completamente desequilibrado, bebe, né? Não tem responsabilidade, mas quando essa mulher é colocada no centro da vontade de Deus e tem a sabedoria do Senhor, o que acontece? A sua casa toda, ela toda fica arrumada. Ela vai sofrer, ela paga um preço, é verdade, isso não é fácil. Mas aquela mulher consegue, porque ela é colocada como coluna daquela casa. Veja, por exemplo, a vida de Abigail, que casou com quem? Com Nabal, um homem louco, estúpido, que a própria palavra diz, bebia, né? Um homem pronto a fazer qualquer coisa para destruir, e essa mulher, com sabedoria, evitou um derramar de sangue na sua própria família. Então, a sabedoria na vida da mulher e esse empoderamento que ela tem, realmente é muito forte. Agora, veja bem, tudo que nós pegamos de um lado ou do outro é muito perigoso, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Diz o ditado popular. Por quê?
tudo que a gente faz no radicalismo, tanto de um lado como do outro, somos prejudicadas. E o que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho atrás. Há uns anos atrás, o patriarcalismo era o quê? Muito forte, muito, né? A mulher não podia dar um passo fora de casa, porque ela tinha que dar o relatório para o marido, ela não podia estudar. Quantas mulheres que deixaram de estudar porque o marido não deixava? Tudo ela tinha que dizer sim, senhor, sim, senhor. A mulher teve uma vida muito sufocante. Foi muito sufocada. Durante anos isso aconteceu. Daí surgiu o quê? O feminismo, né? Era um machismo e agora nós vamos para o feminismo. Então, o pêndulo vai para o outro lado. Mas acontece que para medirmos força, sempre um é enfraquecido. Sempre um, porque entramos na competição. E aí enfraquece. E quando enfraquece, a gente o quê? Prejudica o outro. Hoje as mulheres dizem assim para mim: pastora Sueli, me fala uma coisa, onde que estão os homens dos nossos dias? As moças que estão querendo casar dizem, mas como que nós vamos casar? Os fulanos não trabalham, não estudam, não fazem nada. Como é que a gente vai casar? Não é assim que vocês falam? É ou não é? Deixa eu ver a moçada aí. É ou não é? É verdade, né? Ah, mas eu estou estudando, eu estou me preparando. E aí? E ele? O que ele faz? Ele não faz nada. Então, é um problema sério. Ele joga videogame o dia inteiro. Então, já sabe o tipo de homem que se presta. Como é que vai casar com uma pessoa sem responsabilidade, né? Que não está pensando no futuro, que não está pensando em instituir uma família. Então, fica difícil esse tipo de situação. E o que acontece? Com as mulheres, esse levante das mulheres está enfraquecendo os homens. E vai daqui para pior. Vai daqui para pior. Nenhum lado, nenhum outro agrada a Deus. Vocês sabiam disso? Deus não fez isso. Isso é tudo consequência do pecado. Mas Deus não fez assim. Vocês querem ver uma coisa? Abram comigo lá em Gênesis, no capítulo 18. Por que Gênesis? Porque Gênesis é o livro do princípio. E nós vamos ver lá, e aqui na minha tradução, eu vou ler para vocês, e vou mostrar de como Deus constituiu, e o papel, a função que nós temos, que é importantíssima, que ninguém pode ocupar, que somos nós mesmos que temos que fazer. E quando a gente perde isto de vista, nós começamos a ter problemas como a nossa sociedade tem tido, porque nós prejudicamos os outros, nós prejudicamos aquele que está próximo a nós, na nossa casa, os nossos filhos, o esposo, aquele a quem nós trabalhamos, aquele que nós estamos perto na faculdade, enfim. Uma pessoa fora do lugar começa a complicar tudo, como diz o outro, complicou o meio campo, né? O meio de campo, não é? Porque as coisas não estão certas. Vamos ver lá. Gênesis 2, 18, diz assim. Como? Gênesis 2, 18. 2, 18. O que vocês entenderam? Ah, não. 2, 18. Diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa foi a palavra do Senhor. Agora veja lá no versículo 20. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, quer dizer, que completasse. Por quê? Porque na criação Deus fez tudo, nós já sabemos da história, e o que ele fez? Ele colocou o homem ali no jardim, né, para trabalhar, para cuidar. Ele cuidou, colocou também os animais, colocou ali cada casal de animal, ele dava os nomes e tudo, mas ele olhou para ele e viu que realmente para ele não tinha uma companhia. E Deus, na sua infinita grandeza, sempre pensou no homem. Ele sempre pensou na comunhão do homem. No homem aqui no sentido também genérico. Porque ele sempre quis manter conosco o quê? Comunhão diária. Quando isso foi quebrado, ele providenciou Jesus para que novamente nós tivéssemos comunhão com ele. Então, quando ele olhou o homem,
que estava só, ele disse: espera aí, não está bom. Imagine só como é que ele vai ficar sozinho. E aí a Bíblia diz que ele fez o quê? A mulher, obra-prima de Deus. Você é obra-prima de Deus. Você é alguém especial. Você foi comprado por um alto preço. Você custou o sangue de Jesus. Por isso que a nossa vida, e quando a Bíblia fala em dignidade, realmente tem que ser diferente. Nós temos que ser diferente do mundo. Muitas vezes nós achamos que nós temos que ser igual, andar igual, falar igual, ter os mesmos costumes. Não! Nós temos que marcar e o mundo olhar para nós e dizer: espera aí, isto aqui é diferente. Por que hoje está difícil das pessoas crerem no Evangelho? Tem uma palavra em Pedro, se eu não me engano, que diz assim: por causa das pessoas que fariam do Evangelho, tanta coisa assim errada, seria difícil acreditar na verdade. E tem acontecido isso, porque hoje quando fala, fulano é cristão, fulano é evangélico, o quê? Mas faz igual. Fala a mesma linguagem do mundo, anda igual, faz tudo igual, não tem respeito, não tem credibilidade mais, né? Que coisa triste, quando nós temos que ser diferentes. Ter uma marca na nossa vida, de olharem para nós e dizer: realmente Jesus habita na vida desta mulher. Amém, queridas? Então, quando o Senhor viu isto, Ele criou então a mulher. Agora, veja bem, é isso que eu quero falar aqui com vocês. Na visão de Deus, Ele criou e deu papéis diferentes. Não é que o homem é mais valorizado do que a mulher, que o homem é superior à mulher, não. É questão, os dois são iguais, mas os papéis são diferentes. Ele deu para cada um uma função diferente. Por exemplo, quem é que engravida? Quem é que amamenta? É a nossa função. Deus deu para a mulher. O homem não faz isso. O homem não faz. Então vocês notam que há uma diferença muito grande, nem que queira dizer, vai ser igual. Nunca vai. Nunca vai. E não precisamos ser iguais. Porque o valor, o papel que o Senhor nos deu é de companheirismo, é de estar junto. E uma coisa importante, na outra tradução diz assim: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Se a gente descobrisse o que quer dizer essa palavra idônea, aqui de acordo com a Bíblia, a gente ficaria perplexa de ver o lugar que Deus nos colocou, né? Idônea, essa palavra quer dizer ezer, no seu original, que quer dizer alguém que ajuda, e alguém que vai estar junto com você. Não é qualquer pessoa. Deus não colocou ao lado do homem alguém que era de qualquer jeito, alguém que poderia ser qualquer um. Não, Ele colocou uma mulher especial. Ele colocou alguém que iria dialogar, que iria falar com ele de maneira muito especial, queria ajudá-lo, porque Deus sabia que sozinho o homem não seria capaz de construir. Ele precisava do companheirismo da sua esposa. Por isso que nós não podemos deixar o nosso lugar, a nossa função, de maneira nenhuma. Quando ele trata aqui de idoneidade, é o mesmo versículo que lá no Salmo 46:1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse socorro aqui é a mesma palavra que é usado para ajudadora idônea, que diz o seguinte, que é alguém que tira de uma situação da qual sozinho ele não poderia sair. Você está notando a importância que você tem na vida do seu marido? Ou na vida daquele que está junto ali com você? É de companheirismo, é de ajuda, é de proteção. Ah não, mas acontece que eu sou qualquer uma do lado dele. Não, você é especial. Deus te colocou num lugar especial. Você não precisa sair se batendo, procurando. Agora eu tenho que procurar os meus direitos e tudo. Já foi dado tudo isso. Empoderamento já foi dado para você, sabedoria foi dado para você, você é lavada, resgatada no sangue precioso de Jesus, você custou um alto preço. Quando você olha para a cruz, você pode notar um
poço de sangue que verteu do seu corpo, desde o couro cabeludo, desde o seu corpo até os seus pés, eram gotas de sangue que saía para resgatar a sua vida, para você ser realmente a obra-prima de Deus. Você não é qualquer pessoa, você não é para ser hostilizada e nem pisada, porque esta é a mentalidade errada que muitas vezes Satanás coloca para dizer: está vendo? Olha como que você tem que ser submissa, uma submissão de domínio, e isso não é verdade, porque não foi essa posição que o Senhor nos colocou. Isso aconteceu por causa do pecado, mas depois da regeneração, a nossa mente é mudada, o nosso coração é mudado, e agora então o lar, a casa aonde eu moro, quer com os meus pais, quer com o meu marido, a casa agora vai ser equilibrada. Equilibrada. Nós precisamos saber, queridos, que a palavra de Deus não é um sonho, e que está escrito aqui que talvez isso vai acontecer, ou talvez pode nem acontecer. Não, eu creio que ela é a palavra de Deus. Eu creio que realmente o que está escrito aqui vai acontecer na nossa vida. A capacidade que vem dele, as coisas, quando eu olho para as mulheres da Bíblia, e o que o Senhor fez na vida delas, que cada vez que essas mulheres buscavam o Senhor nos seus desafios, o que acontecia? Elas eram mulheres vitoriosas. Não eram mulheres que tremiam, que tinham medo, mas eram mulheres que avançavam. Eram mulheres corajosas, porque elas contavam com a sabedoria e a graça do nosso Deus. Amém, queridas? E a mesma coisa o Senhor quer fazer conosco. O pecado realmente marcou a nossa vida. Quando o Senhor perguntou, quando Deus perguntou para Adão lá: Adão, onde estás? Ele disse o seguinte: não é que ele sabia onde estava Adão, mas o que ele quis perguntar é o seguinte: você saiu da posição que eu te coloquei. Aonde você está? Esses dias eu estava pensando, quando eu estava estudando a palavra e estava orando, eu falei: Senhor, por favor, eu não quero nunca ouvir isso, Sueli, aonde você está? Porque eu vou entender que se o Senhor me perguntar isso, é que eu saí da posição que o Senhor me colocou, como mulher idônea, como ajuda idônea. Que o Senhor me ajude em todos os aspectos, com a sabedoria dEle, com a graça dEle, com a unção do Espírito dEle, que venha sobre a nossa vida, para que nós possamos cumprir com o propósito que Ele tem para nós. Amém? Ele tem propósito na minha vida e Ele tem na sua vida. Mas quando a mulher e o homem pecaram, eles se distanciaram do Senhor. E aqui eu vou dizer para vocês a mentira que o diabo muitas vezes coloca em nossa mente. Primeira mentira, ele disse assim: se você provar, sabe por que Deus não quer que você prove desta árvore? Porque aí você vai ser como Deus. Está lá na palavra, em Gênesis, no capítulo 3. Se você provar, você vai ser como Deus. E a mulher provou, e teve as suas consequências. A segunda mentira que Deus tem colocado, que Satanás tem colocado para nós é o seguinte: você vai ser como homem, igual. E a gente morde a isca e vamos começar a ter consequências. Cuidado, muito cuidado. Ele trabalha com a mentira e com o engano, para desviar os nossos olhos daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Muito cuidado. Você, jovem, que trabalha, que estuda, cuidado com o que você ouve. Tenha os seus olhos sempre atentos na palavra de Deus. Ore para o Senhor e diga: Senhor, eu quero revelação disso que o Senhor tem para a minha vida. O plano criacional de Deus é uma coisa linda, que quando nós estudamos, nós ficamos encantados com aquilo que o nosso Deus faz. Nós não precisamos de mais nada, precisamos estar com os nossos olhos fixos naquilo que Ele deu para cada um de nós. Então, queridas, o que eu quero dizer para vocês é que desafios nós temos diariamente, principalmente nesses dias. E a minha preocupação vai daí com as mulheres, de saber o que você está ouvindo, o que você está vendo,
Como você está andando? Como é que você está marcando a vida de outras pessoas que estão ao seu redor? Como é que está o seu coração? Realmente, totalmente entregue para o Senhor? Ou assim, hoje um pouquinho, talvez amanhã, mas eu não gostaria que o Senhor mexesse em determinadas coisas da minha vida. Não há uma entrega total. Mas hoje eu quero dizer para vocês que o Senhor vai falar ao seu coração e vai mostrar para vocês como é que vocês podem enfrentar os desafios de ser uma mulher no dia de hoje. Amém? Eu quero dar aqui para vocês 5 atitudes para nós enfrentarmos os desafios da vida. Vamos ver lá? Se vocês quiserem me acompanhar aqui. O primeiro é, cuide da ansiedade. O que diz 1 Pedro 5,7? Lançai. Vamos ler junto? Lancem sobre ele. Porque a ansiedade bate na nossa porta, não bate? E mulher é ansiosa, não é? A gente, por qualquer coisa, a gente fica numa ansiedade tremenda. E ela toma conta do nosso coração e destrói aquilo que Deus quer fazer. Porque a gente começa a ficar insegura e fica até mesmo doente por causa da ansiedade. Segundo, haja com diligência. Está lá em 1 Coríntios 3,9, que diz o que mesmo? Pois nós somos, vós sois. Não, vamos ler todo mundo junto, bem bonito. Que nem mulher de Deus, que nem uma guerreira. Não pode ser uma mulher que vai assim para a guerra, para desafios. Não, pois somos o quê? Vós. Quem é você então? Você é o quê? Cooperadora de Deus e... Então, diante dos desafios, seja cuidadora, levante-se, trabalhe, né? E creia que Deus está com você, que de maneira nenhuma Ele vai te desamparar. Terceiro, esteja preparada para os maus momentos. Olha lá, João 16:33. Passou um na frente. Não. João 16:33. Está aberto aí, leia bem alto para mim. João 16:33. Alguém achou? Pode falar bem alto o versículo. Não é porque somos cristãs que não teremos momentos de dificuldade em meio aos desafios. Esteja preparada espiritualmente, buscando ao Pai todos os dias. Você tem que estar preparada. Você já viu um soldado que vai para a guerra e não está preparado? Não existe isso. Ele tem que estar preparado. Assim somos nós. Temos que estar preparados para o desafio que nós temos e encontramos todos os dias. O quarto, nunca esqueça de que você está ligada nele. João 15:5, olha lá o que diz. Eu sou... Nunca esqueça de que vocês estão ligadas, porque sem Ele, nada vocês podem fazer, nada. E o quinto, o segredo está aqui. Permaneça de joelhos. Olha lá o que diz, Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá, feche a porta, ore ao seu pai, que está no secreto, e o seu pai... que te vê no secreto, o recompensará. É ali. Eu li esses dias uma frase que dizia assim: uma mulher de salto, ela é bela, mas uma mulher de joelhos, ela é poderosa, ela é invencível. Amém, queridas? Então, nós temos que saber o seguinte: quando formos encontrar os desafios da nossa vida atual, nós temos que estar com os nossos olhos fitos em Deus, buscar ao Senhor, entrar no nosso quarto, fechar a porta. Por que entrar no quarto e fechar a porta? Para não se distrair. E fala com teu pai.
E Ele vai o quê? Ele vai te ouvir. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar sabedoria para você lidar com os desafios, sejam ele qual for. E lembre-se de uma coisa. A coisa mais bonita que existe numa mulher é uma mulher temente a Deus. E a Bíblia diz assim: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, se você quer ser prestigiada, se você quer ser amada, se você quer ser reconhecida, lembre-se de uma coisa: é a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Você pode dizer um amém comigo? Amém. Queridas, que isso fique no coração de vocês. Guarde rapidamente nisso que eu falei nesta noite, mas lembre-se de uma coisa: o mais importante na sua vida é você temer a Deus, é estar com os seus olhos na palavra, porque os dias que nós estamos atravessando são dias maus, e não pensa que vai melhorar, só vai piorar, porque as profecias têm que se cumprir, não é? Então a gente tem que estar firme. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então nós temos que estar com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é dele que virá a nossa vitória. Amém? Eu quero orar por vocês nesta noite. Eu quero orar. Eu não sei o problema que você vive, a luta, a dificuldade, o problema que vocês têm vivido dentro do seu lar, com os seus pais, a dificuldade às vezes no trabalho, as marcas que você tem tido na sua alma, que muitas vezes você nem compartilha com as pessoas, porque você se sente até muito mal em falar de determinadas coisas que você tem passado. Mas o seu pai que te vê em secreto, é ele que vai responder a sua oração. Você crê nisso? Quantas de vocês que têm chorado? Quantas de vocês que têm entristecido? Eu não sei, mas ele sabe de todas as coisas, porque nada passa desapercebido diante dos olhos dele. E nós vamos orar nesta noite. Vamos pedir que a graça do nosso Pai venha sobre a sua vida, que te liberte de toda e qualquer tristeza, que te liberte de todo e qualquer vício, de tudo aquilo que não tem trazido alegria para você, para sua casa. Talvez seja uma atitude, talvez seja uma maneira de falar, talvez tantas coisas que têm acontecido com você e que você tem se sentido enfraquecida, mas que hoje você vai tomar posse daquilo que Deus já prometeu. Lembra que na cruz do Calvário, Ele te fez mais do que vencedora. Você custou um alto preço. Fiquemos em pé.